Hoje iremos apresentar a prática 5, correspondente à simulação de circuitos polifásicos. A minha equipe é composta pela Luísa Cavalcante Carvalho, por mim, Jairo Salan, e pelo Vitor Alexandre Oliveira de Castro. Temos como objetivos a familiarização com os circuitos polifásicos, além da análise das leis de Ohm e de Kirchhoff para os circuitos polifásicos. Introduzindo, sabe-se que é mais econômico e vantajoso transmitir energia elétrica no modo polifásico do que por meio de sistemas monofásicos. Um gerador trifásico é um gerador que apresenta 3 enrolamentos separados e distribuídos ao longo da periferia do estator. Esses enrolamentos são projetados de modo que as tensões senoidais neles produzidas tenham amplitude iguais e estejam 120 graus defasadas umas das outras. Além disso, os sistemas trifásicos são compostos de 3 tensões alternadas, no qual a energia elétrica é transmitida mediante a composição dos 3 sinais de tensões defasadas. Há 2 maneiras de interligar os enrolamentos de fase para formar uma fonte trifásica. O primeiro modo é o modo estrela e o segundo modo é o modo delta. O modo estrela também pode ser conhecido como forma de Y. Nesse caso, um dos terminais de cargas é conectado a uma das fases do sistema, enquanto o outro terminal é conectado a um ponto em comum com o nêutron, aplicando as tensões de fase na carga. Já a forma de delta também pode ser conhecida como forma de triângulo. Nessa configuração, um dos terminais das cargas é conectado a um outro terminal de outra carga, e as fases do sistema são interligadas nos pontos de junção dos terminais da carga, aplicando as tensões de linha na carga. Uma curiosidade é que para sistemas simétricos, a potência disponível para uma carga é constante, sendo uma propriedade muito importante do sistema simétrico. Essa propriedade é essencial para manter grandes motores e geradores funcionando suave. Com relação ao material utilizando o software MultiSim e os materiais nos circuitos do software, como fonte, resistor, indutor, capacitor, amperímetro, voltímetro e lâmpada. Primeiramente, para o circuito 1, vamos adicionar uma fonte, depois vamos adicionar uma lâmpada, realizar as ligações necessárias, realizar o aterramento e agora vamos às especificações. A fonte tem 220 volts de tensão eficaz e a lâmpada tem 100 watts de potência. Agora vamos colocar 2 amperímetros a fim de medir as 2 correntes pedidas e um voltímetro a fim de medir a tensão. Agora vamos realizar a simulação. Bom, aqui estão os resultados obtidos para o circuito 3.1. Como nós podemos perceber, as 2 correntes, tanto na fase quanto no neutro, obtiveram o mesmo valor, de aproximadamente 0,45 A. E a tensão foi registrada de 220 volts, como já especificado. Agora veremos a montagem do circuito 3.2. Com relação ao circuito 3.2, foi solicitada a montagem do circuito e a realização das medições de tensão sobre cada lâmpada, corrente que entra pela fase em cada lâmpada e a corrente que passa pelo neutro, e a tensão entre as fases. Aqui nós podemos observar o print com todos os resultados obtidos da análise prática realizada pelo software MultiSim. E ao lado nós temos as tabelas apresentando todos os resultados que obtivemos após a simulação para esse circuito 3.2. Nessa parte 3.3 dessa prática, iremos montar um circuito que nem pedido e, após isso, realizaremos a simulação e obteremos os valores como pedido na prática. Para a parte 3 dessa prática, esses foram os nossos resultados, que nem já mostrados na hora da simulação do vídeo. Compilando numa tabela,
Nós vimos que os valores das tensões obtidas para as lâmpadas foi de 220 volts, como inserido, e as correntes obtidas foram de 0,45455 ampere. Já para a corrente no neutro, nós obtemos 29,584 femtoampere, o que é um valor muito próximo de zero, e como esperado, é para acontecer assim. Já a tensão entre as fases foi de 381,05 volts. Para o circuito 4, reaproveitaremos o circuito 3, já que são iguais. A única alteração que deveremos fazer é retirar o neutro e ver quais são as diferenças. Então faremos isso e iremos simular para ver se há alguma mudança de comportamento ou de valor em algum momento do circuito. Como podemos ver, não houve nenhuma alteração nos valores obtidos das tensões e das correntes, tanto entre as fases como nas lâmpadas, de forma que já era esperado. Bom, agora nós vamos iniciar a montagem do circuito 3.5. Os resultados do circuito 3.5 foram divididos para melhor visualização. Primeiro foi medida a corrente em cada fase e elas obtiveram o mesmo valor de aproximadamente 0,68 ampere. Depois foi medida a tensão em cada lâmpada com voltímetros e seus respectivos referenciais. E as lâmpadas também obtiveram a mesma tensão, cerca de 190 volts. Por último, foi medida a tensão e a corrente de cada ramo AB, ramo BC e ramo CA. E eles, por sua vez, também obtiveram os mesmos valores de tensão e de corrente. Isso aconteceu porque a única mudança do circuito são as fases das fontes. Cada fonte tem uma fase diferente. Porém, essas fases, no final, elas estão equilibradas. Então, elas estão recebendo a mesma quantidade de carga e, consequentemente, o circuito está equilibrado. Isso gerou valores iguais. Podemos concluir, então, que os valores da simulação foram muito coincidentes com o teórico, ou seja, com o esperado. Com isso, podemos verificar a eficácia do software Multisim para a realização da montagem e da simulação desses circuitos.